falará inicialmente, e faço o convite para que possa estar na tribuna, o doutor José Eymar Loguércio, pela Central Única dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 7 minutos e meio, que se prolongarão por 8, porque nós não temos no relógio como marcar o meio. Vossa Excelência tem os 8 minutos para se pronunciar, tem a palavra. Ok. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa, senhores ministros, doutora Raquel, faço inicialmente uma breve referência ao relatório do ministro relator, ministro Barroso, que muito bem apresentou o recorte dessa ação, e também referência à sustentação da doutora Raquel, enfrentando, como foi enfrentada nessa peça, a questão posta nesta ADI para o Supremo Tribunal Federal. Digo isso porque, de fato, não está aqui em causa toda a reforma trabalhista, nem os dispositivos da reforma trabalhista, digamos assim, que poderiam enfrentar por esta Corte uma demorada ou uma delongada um delongado exame das premissas da lei e da sua produção. Né? O ministro Fux, por ocasião do CPC, teve a oportunidade, por longos anos, de discutir a alteração do CPC e, depois de promulgada a lei, ainda assim, 1 ano de vacatio legis. A reforma trabalhista passou por um período muito curto no Congresso Nacional, né, reconhecido pelo Senado que havia, inclusive, alguns excessos, e com a vacatio legis de 4 meses. A comunidade jurídica teve muito menos tempo para enfrentar todas as questões da reforma do que, comparativamente, especialistas de outras áreas e de outras matérias com modificações tão substanciais como ocorreram. Então, não está em causa, eu vou focar também a minha defesa exclusivamente no que está. E, ministro Barroso, Vossa Excelência, no relatório, aponta muito claramente para o que está. E o que está no ainda que, no desde que, inseridos nesta lei. Não está em causa como é que se concede o benefício de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, se há excessos ou não na concessão. Isso não está em causa. Ao juiz se deve examinar se aquela pessoa tem ou não condição de estar em juízo e de arcar com os custos. Condições hoje postas na lei, como já estava na lei anterior, objetivas. De quem nós estamos falando nesta ação? Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras mais pobres. É esta parcela de trabalhadores e trabalhadoras que está se dizendo nesta ação. São aqueles que procuram a Justiça do Trabalho, tenho mais de 30 anos de advocacia exclusivamente trabalhista. São esses trabalhadores que procuram a Justiça do Trabalho, na sua grande maioria. As pesquisas do Tribunal Superior do Trabalho indicam isso, pedindo direitos básicos, verbas rescisórias, horas extras, e adicional de insalubridade é um deles, e acho importante, por isso destacaria esse ponto. Trago a Vossa Excelência uma questão prática da vivência da advocacia trabalhista. O trabalhador reclama horas extras e adicional de insalubridade. É beneficiário da justiça gratuita. Na insalubridade, a Justiça do Trabalho só pode condenar com laudo técnico. Portanto, tem que haver perícia. A perícia não conclui pela insalubridade, mas reconhece as horas extras. Pela nova lei, este trabalhador, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não receberá as horas extras, porque terá que pagar a perícia e terá que pagar os honorários da parte contrária pela improcedência. Ora, se ele só puder reclamar na justiça quando tiver certeza de que ganha, não é a Justiça do Trabalho. Não é da justiça que nós estamos falando. Se vai para a justiça é porque tem uma dúvida sobre se tem ou não direito, e é a justiça que dirá se terá ou não. Então, quando diz aqui, e é de uma perversidade, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, como se receber hora extra mudasse a condição dele de pobreza
que foi decretada e que foi confirmada na própria Justiça. Quer dizer, é disso que se está falando neste processo e não de outra coisa. É o desde que e ainda que. Trago a Vossas Excelências, porque o tempo é bem curto, né? A lei publicada hoje. A lei publicada hoje, 13.660. Ela altera o artigo 819 da CLT, que trata do pagamento dos honorários para intérprete judicial. E ela diz assim: as despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte sucumbente, vírgula, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Ponto final. Ora, são raríssimos os casos na Justiça do Trabalho de intérprete. O grosso dos beneficiários da justiça gratuita pedem direitos básicos, não é mesmo, ministro Marco Aurélio? Pedem direitos básicos. Para esta lei nova, publicada não no conjunto da reforma trabalhista, mas agora, bastará ser beneficiário da justiça gratuita para não pagar os honorários de intérprete, ainda que sucumbente. Mas no bojo da Lei 13.467, não. Trabalhador, ainda que beneficiário, arcará com perícia judicial, perícia obrigatória no caso de insalubridade e periculosidade, e com os créditos recebidos no próprio processo, créditos de natureza alimentar. A maioria deles é verbas rescisórias, horas extras, adicional noturno, é isso que se pede no grosso dos processos. Aqui não está em causa litigância de má-fé. Litigância de má-fé, existe instrumento processual próprio para ela. Aqui não está em causa excesso de números de reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Nós poderíamos detalhar os números. Aliás, faço referência aos substanciosos materiais que foram entregues por outros colegas, tanto por outros Amici Curiae, como também a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, meus colegas Mauro Menezes e Gustavo Ramos, que entregaram substanciosos elementos também para a convicção de Vossas Excelências, inclusive uma recente decisão do Reino Unido, que enfrentou também problemas semelhantes no caso do aumento de custos de processos para uma hipotética diminuição de números de processos na Justiça do Trabalho, especialmente numa justiça que acolhe os mais pobres. Mas nem isso nós estamos discutindo, não é o conjunto dos processos que chegam à Justiça do Trabalho. Aqui se cuida, repito, e para encerrar, como muito bem salientado na ação e agora também na sustentação oral da doutora Raquel Dodge, aqui se cuida de um excesso cometido pelo Congresso Nacional em relação àqueles que são beneficiários da justiça gratuita, que ficarão, ministro Fux, se essa corte não corrigir, em condição pior ou mais agravada do que aquele que se socorra da justiça comum. É disso que se cuida nesta ação e, portanto, espera aqui o acolhimento da inconstitucionalidade, conforme requerido na ação pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado.